Olá, bom dia pessoal! Estamos aqui presentes hoje para conversar com vocês sobre a simulação estratégica, descida pela simulação estratégica, falando casos sobre fluidos, aplicações reais na indústria, máquinas e equipamentos, agrícola e trazendo bastante novidades também sobre esse mundo de simulação, que é um mundo que está sempre se reinventando. Hoje estamos aqui com a equipe reduzida, estamos apenas nós três aqui presentes fisicamente e o restante do time que vai nos acompanhar de forma remota. Tá? Então eles estão online conosco, estão conectados e em breve aí serão devidamente apresentados. Estamos todos com a segunda dose da vacina e com o ambiente bem arejado aqui para que a gente consiga respeitar, né, todas as normas aí de segurança quanto ao Covid. Conosco aqui hoje tenho a ilustre presença do meu colega Lamartine. Bom dia, Felipe. Meu nome é Lamartine, pessoal, eu trabalho aqui na equipe de engenharia junto com o Felipe e o Gabriel Caetano. Eu gostaria que se apresentasse então conosco. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Caetano, também trabalho com o Lamartine, o Felipe e o Ander na equipe de engenharia da SKA. E hoje a gente vai tentar conversar com vocês para tentar derrubar algumas barreiras que a gente encontra na decisão de inserir as ferramentas de simulação nas engenharias das empresas. Eu vou convidar para se apresentar junto conosco agora o meu colega Wander, que está virtualmente conosco. Wander, por favor. Bom dia, obrigado, Gabriel. Eu também então trabalho aqui na equipe de engenharia junto com o Lamartine, o Gabriel e o Felipe e espero que a todos aí um ótimo evento. Muito obrigado, Wander. E gostaria de apresentar também o famoso, né, conhecido José Pereiras, pessoa referência em simulação aqui na América Latina. José Pereiras, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado você, Felipe. Muita coisa, muita palavra isso, Não. Sou José Pereiras, trabalho pela Dassault já há mais de 10 anos e na área de simulação. E hoje vou tentar também trazer alguns casos para ir colaborar com vocês, cara, que são maravilhosos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, José Pereiras. Muito obrigado, Wander. Então, vamos começar. Para trazer um pouquinho hoje de novidades para vocês do mundo de simulação, gostaria de iniciar a nossa apresentação hoje mostrando um pouquinho das nossas soluções de simulação e validação para a parte de fluidos. Análises térmicas, análise de escoamento de fluidos, para que a gente consiga tomar as decisões de engenharia do ponto de vista de projeto, sem que a gente tenha que necessitar de muitos protótipos funcionais, protótipos físicos, que muitas vezes levam tempo, custam bastante dinheiro para que a gente consiga acertar o projeto. Então, com essas ferramentas bem intuitivas, ferramentas conectadas às plataformas CADs tradicionais como SolidWorks, a gente consegue, durante a fase inicial do projeto de desenvolvimento, trabalhar com essa solução para ter uma ideia do nosso projeto, conseguir entender quais são as variáveis, né? Se o fluxo está correto, se a temperatura está chegando na temperatura ideal de projeto de operação, bem como analisar o escoamento sobre as estruturas, né? Analisar quanto à deformação também, vamos trazer alguns casos fluidoestruturais aqui hoje também, e ainda trabalhar com essa mesma plataforma, que é a plataforma 3D Experience conectada ao SolidWorks, para que a gente consiga fazer as validações estruturais em nossos projetos. Então a gente pode analisar o meu produto como um todo ou simplesmente uma parte desse meu ecossistema. Eu posso analisar uma pequena montagem, um pequeno conjunto, né, um pequeno equipamento dele e ter uma ideia se a gente consegue otimizar, se eu consigo utilizar menos matéria-prima, né, para que a gente consiga então vincular todas as decisões de engenharia em uma única decisão, a decisão mais assertiva, mais otimizada. Tenho ferramentas aqui dentro da 3D Experience que vão permitir que eu traga as informações do ponto de vista de simulação, do ponto de vista de manufatura e também financeiro, para que a gente consiga então
analisar o nosso projeto aqui dentro da plataforma, tanto estrutural quanto fluidos, e tomar as decisões para que a gente consiga ter a melhor dimensão possível, a menor espessura possível para uma chapa metálica, para que a gente consiga ter a resistência mecânica do produto e ele não falhe em campo. Então a gente consegue conectar nessa plataforma as decisões de projeto tanto na parte de fluidos, estruturas, financeiro e manufatura e tomar as melhores decisões de projeto. Bom, nesse contexto que o Felipe iniciou a abordagem para nós gostaríamos de começar pensando de como nós conhecemos atualmente, né, o desenvolvimento de produto. Basicamente a gente parte da demanda, que é uma necessidade de um usuário, e aí o caminho tradicional seria ter um processo de desenvolvimento que ele é seriado, onde nós temos o desenvolvimento conceitual, a definição do nosso produto em detalhamento, para posteriormente fazermos uma validação, prototipagem, a comunicação técnica seguida da fabricação. Ou seja, nós temos etapas dependentes uma da outra, sequenciais. Aí, para que eu possa fazer a validação, meu produto normalmente já está definido, ou seja, é um passo posterior. O que acarreta esse tipo de comportamento, né? Ou seja, essa técnica de validação através de prototipagem? A gente basicamente, no processo de prototipagem, acaba tendo diversas iterações, ou seja, eu tenho uma versão 1, versão inicial do meu produto, né? Eu vou prototipar ele, vou levar para o meu laboratório, vou fazer meu ensaio no laboratório ou em campo, e aí eu verifico que o meu projeto foi reprovado. Aí eu tenho que retornar para o meu projeto, para a área de desenvolvimento, né, para o desenvolvimento de produto e corrigir qualquer alteração, qualquer dificuldade que foi encontrada no produto, gerar uma versão atualizada desse projeto, novamente gerar um protótipo, novamente experimentar, fazer os ensaios em campo, etc., avaliar se foi aprovado ou não foi. Isso pode acontecer 2, 3, 4, 5 vezes, até que enfim a gente chega, né, com base nessas respostas das validações experimentais, um produto que atendeu aos requisitos de projeto. Ou seja, aí enfim eu tenho meu projeto aprovado. Notem que esses passos sequenciais, eles demandam que o meu projeto ele seja finalizado, prototipado, testado, volta para a etapa de projeto e recomeça esse ciclo. Ou seja, a gente tem um tempo e custo elevado para eu consiga ter a validação efetiva do meu projeto. Bom, o que a gente propõe com uma ferramenta de simulação? Basicamente, trazer o processo, trabalhar em paralelo. A parte de simulação, fazer com que ela seja integrada durante o desenvolvimento do produto. Ou seja, enquanto nós estivermos fazendo o projeto, nós estamos avaliando o nosso produto. Dessa forma, a gente consegue antecipar essas respostas, avaliar, minimizar os erros, já antecipando quaisquer problemas do nosso produto, para que, quando efetivamente nós tenhamos o nosso projeto para prototipagem e experimentação, ele já esteja mais perto de uma versão final que deve ser aprovada. Ou seja, a gente está antecipando e tomando as melhores decisões. E aí, fazendo aquele comparativo em relação ao cenário que nós vimos antes, o que a gente vai ter, na verdade, é novamente que a gente vai ter várias versões do produto. Porém, essas diversas versões, elas são feitas virtualmente, sem necessidade de um custo de prototipar, de ensaiar, de enviar para um campo para experimentar, que envolve logística muitas vezes, o consumo de materiais, o processo de manufatura, etc. Nós estamos fazendo tudo isso de forma virtual e, novamente, nós podemos testar diferentes opções. E, além do mais, a gente pode também ter a liberdade de testar cenários que a gente não testaria experimentalmente, porque o custo talvez fosse elevado, etc. Né? Então, ou seja, nós temos esse processo até gerar uma versão otimizada, que novamente será então prototipada e validada para que o nosso processo de produção seja iniciado. Ok, agora, vendo esse contexto, né, eu acho que para muitos não deve ser uma novidade. Né? A gente já sabe que a gente tem esse cenário que ele é mais vantajoso e que ele é, digamos assim, uma grande resolução dos nossos problemas. Mas por que a gente ainda não está utilizando, né, a ferramenta de simulação totalmente no nosso desenvolvimento de produto? O que está nos impedindo de fazer isso?
Aí eu ilustrei aqui para vocês alguns pequenos pontos que é onde a gente vai tentar trabalhar com vocês, justamente porque desmistificar, né, esse uso da simulação dentro do desenvolvimento de projetos. Muitos falam, o custo de uma ferramenta de simulação é caro. Bom, vamos ver se isso é realmente verdade, se a gente não está só tendo isso como talvez uma desculpa. A estrutura, eu talvez não tenho uma estrutura adequada, eu preciso de um nível de conhecimento muito grande, a visão estratégica do meu negócio é agora, talvez eu não queira ainda fazer a simulação, eu não tenho tempo. Então existem diferentes motivos pela qual a gente acaba não optando por uma ferramenta de simulação nesse primeiro momento. Então nós vamos justamente tentar abordar esses itens e ver como essa ferramenta de simulação, que são integradas às ferramentas CAD, que são integradas entre elas, podem sim nos resolver e ajudar a passar por essas barreiras que vão desde é muito caro, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, ou o meu produto já atende, ou eu não preciso inovar porque o meu cliente já aceita o meu produto, etc. Então a gente trouxe alguns casos aqui para vocês para ilustrar como que a gente consegue resolver esses problemas de engenharia utilizando algumas das nossas soluções aqui para fluidos. O que acontece nesses casos onde a gente tem aplicação de bomba, por exemplo, nesse caso uma bomba mais específica, né, uma bomba peristáltica que faz o transporte do fluido através ali de roletes, né, aquelas esferas ali que a gente vai ver logo mais, que acabam comprimindo ali os dutos e através da diferença de pressão ele vai transportar o fluido da entrada para a saída. O que acontece nesse caso? A gente tem uma manutenção de baixo custo, né? É um produto que eu consigo realizar manutenção? Sim. Só que se eu consigo antever de forma numérica se ele vai funcionar ou não, eu consigo projetar um produto mais otimizado, né? Que seja mais versátil, mais robusto. Então, qual a outra premissa que a gente tem para esse projeto aqui? Ele vai se deformar e eu preciso que ao mesmo tempo que ele se deforme eu mantenha um líquido dentro, né? Um fluido dentro dessa deformação. Com a deformação elástica ali do nosso material de borracha, por exemplo, ele vai fazer a transferência desse fluido da entrada para a saída. Então, a gente consegue ter esses equipamentos aqui evitando a contaminação, né? Já que não tem o contato do líquido com qualquer outra parte do equipamento, o que é muito interessante. Fazendo uma analogia com a indústria, né? Onde eu tenho uma bomba centrífuga, uma bomba de palhetas, né? O que acontece? A gente tem um movimento de corpo rígido nesse nosso equipamento. Esse movimento é o que transporta o fluido. Eu preciso analisar agora, além só do movimento do fluido, a deformação daquele material de borracha. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Basicamente, eu vou entrar com uma simulação inicialmente ali de fluidos, onde eu vou colocar a rotação dos roletes e, através dessa rotação, a gente vai ter a deformação. Através ali das pressões de contato, a gente consegue ver a deformação daquele nosso material de borracha que vai transportar o fluido. Feito agora essa validação quanto à estrutura, a gente pode analisar aqui agora, a gente tem o fluido na região interna desse duto sofrendo ali o transporte através da deformação, através dos roletes que transportam aqui com movimento circular e o fluido consegue então passar, né, do ponto A ao ponto B e a gente consegue analisar ali as pressões, as velocidades, né, quais são as pressões geradas pela movimentação, né, daqueles nossos roletes ali. Então eu consigo analisar o fluido, também consigo analisar a deformação, né, da nossa estrutura, então a deformação que o meu material vai sofrer, a gente consegue analisar em diversos pontos, a gente consegue analisar o fluido em qualquer ponto, eu consigo analisar todos os componentes que estão sofrendo deformação plástica também, né, o que é muito interessante, porque a gente consegue tomar as decisões ali quanto ao material, né, as espessuras necessárias, e assim por diante. Então aqui a gente consegue analisar qual é a pressão do contato gerado ali pela movimentação, né, dos roletes. Então esse movimento ele é imposto na simulação e a gente consegue transferir agora a energia do contato ali dos roletes para esse material que sofre a deformação e a gente consegue analisar, medir se está dentro, né, dos limites de resistência desse material. Tá? Todos esses resultados, pessoal, de forma física em protótipo, ou são muito custosos,
né? Ou é muito difícil às vezes da gente obter. Ou ainda, a gente já produziu um protótipo funcional. Se não der certo qualquer coisa aqui agora, eu tenho custo. Eu preciso investir mais horas de projeto, mais horas de engenharia, trocar material e etc. Né? Então, nesse caso, pessoal, acho que ficou bem claro que a gente consegue aqui ter uma redução, né, bem clara do número de protótipos, porque eu consigo entender como ele funciona só com a simulação e aí chegar no produto final para validar. Então, a questão de custos aqui, a gente resolve com a simulação acoplada, estrutural e fluidos. Como demandas aumentam, a gente vai ter uma maior disponibilidade do meu time de engenharia para que a gente possa pensar em inovação, em pensar em novos produtos, eu posso assumir novas demandas no meu mercado, trazer mais dinheiro para a companhia, né? Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? E como exigências do cliente, né? Eu preciso ter um produto eficiente, um produto que seja barato, que seja competitivo. Como a gente viu ali, a gente consegue analisar qual é a menor espessura possível para aquele material ali, qual material mais barato eu posso utilizar. Então, também está resolvido. Através dessa simulação fluido estrutura, a gente consegue ver que a gente consegue responder todas essas barreiras, né, impostas lá no início, que a gente pensava que era uma barreira, na verdade, são a solução para a sua engenharia, para a sua indústria. Tá bom? Agora, o Lamartine vai fazer a sua apresentação aqui no dissipador térmico. Tá bom, Lamartine? Obrigado, Felipe, pela palavra. Então, pessoal, trouxemos um caso aqui para vocês, justamente para quem trabalha com placas eletrônicas, né? A gente tem diversos tipos de aletas que podem trocar o calor justamente nesse nosso sistema, mas a grande sacada é qual geometria aletada é a melhor para o nosso sistema térmico, né? Então, em vez de criar todo o sistema de forma realista, né? Experimental, e trocar essas geometrias, eu proponho para vocês usarem a simulação. Então, qual que é o estudo de caso aqui? A gente tem uma temperatura máxima permitida de 100 graus. E a gente pode fazer duas modificações. Não só alterar a geometria da aleta, mas sim também testar se um ventilador ou 2 ventiladores são suficientes para manter a temperatura em 100 graus. Então, por exemplo, qual que é a melhor versão do dissipador? A intenção aqui é justamente mostrar 3 versões geométricas diferentes das aletas. E vejam que o bem da esquerda tem 108 graus, o do meio 104 e o bem da direita 93 graus. Ou seja, somente a geometria da direita atende o meu requisito de 100 graus. Então, em vez de fazer isso experimentalmente, ligar todas as placas eletrônicas, fazer funcionar o ventilador, faço isso na simulação, troco a geometria e tomo a decisão correta e assertiva na geometria certa. A partir disso, eu posso avaliar também se eu utilizo 1 ou 2 ventiladores para manter essa temperatura em 100 graus. Né? Lembram que eu não posso ultrapassar os 100 graus, mas eu posso trabalhar até 100 graus. Então, na esquerda, eu tenho 2 ventiladores com a temperatura atingida de 93 graus. Não mudei a aleta, mas removi um ventilador, um cooler, né? E o que acontece com a minha temperatura? Ela sobe um pouco, obviamente, mas ela se mantém nos 100 graus. Então, por que eu usaria 2 ventiladores se eu posso usar um só e gastar menos energia, né, no sistema? Ou seja, a simulação ela vai permitir eu testar todos esses cenários. Vejam que eu testei lá 3 cenários com geometrias, mais este agora 4 cenários. Então, foi possível testar 4 cenários, enquanto outros colegas estão trabalhando com outros projetos ou, inclusive, no mesmo projeto, porém outros componentes, né? A intenção agora é mostrar para vocês como seria feito isso, né, dentro da plataforma 3D Experience. Porque vocês vão ter o CAD lá do SolidWorks de vocês e a plataforma 3D Experience é totalmente conectada com o SolidWorks. Eu trago esse CAD para a plataforma, abro o app da simulação de fluidos e preparo o nosso modelo. Justamente, qual que é a intenção aqui para mostrar para vocês?
é que tem um assistente ali na direita, para quê? Para facilitar vocês, usuários, a fazer todas essas configurações. Então, à medida que eu vou selecionando o modelo, selecionando os componentes, na direita ele já vai marcando que está correto, que eu posso passar para a próxima etapa. Então vejam que eu já preparei o modelo, já selecionei quais os componentes vão fazer parte da simulação e agora eu estou fazendo a malha rapidamente para vocês, componente por componente. Feito a malha, eu posso passar o quê? Para a próxima etapa, que é decidir as físicas, né? Se vai ser interno, se vai ser um problema externo, se vai ter temperatura, se vai ter gravidade, qual o tipo de turbulência que eu vou utilizar, enfim. Tudo isso eu faço com o assistente. Vejam que o modelo e a física estão ok, a malha está ok, passo para as condições de contorno. E agora nas condições de contorno eu coloco a minha realidade dentro do software. Eu coloco uma condição de temperatura inicial, coloco pressão atmosférica, vou colocar potências em cada um dos componentes e essas potências podem ser diferentes para cada um, posso colocar resistências para esses componentes. Aqui a gente está mostrando o ventilador, então se eu tiver um catálogo de fornecedor, posso trazer esse catálogo e importar a curva de forma rápida, para fazer a nossa simulação e para quê? Para tomar a decisão correta do que vai acontecer dentro dessa caixa, né? Com temperatura, se vai ter recirculação de ar, se aquele meu ventilador vai ser suficiente, se aquela geometria da aleta vai atender o requisito de temperatura. E o mais interessante é que a gente pode rodar toda essa complexidade no cloud. Para quê? Para tornar muito mais rápido o retorno de resultado para vocês. Interessante que o cloud, né, não é somente isso, né? Eu posso rodar na minha máquina também, mas o cloud facilita muito porque eu não preciso investir em máquina, né? Não preciso comprar uma máquina potente, eu uso o servidor da Dassault. Então aqui o resultado, a gente pode ver, assim como eu falei, recirculação de ar, velocidade com que aquele ventilador está fornecendo o ar para nós, para fazer essa troca térmica entre aleta, componentes, ver se aquela potência daquele componente está atingindo uma temperatura muito alta, verificar a temperatura de cada um desses componentes e assim verificar se uma desses componentes tem uma temperatura muito elevada, uma temperatura crítica, e aí eu posso propor uma troca de posição, troca de geometria, enfim, tudo isso com a simulação conectada dentro da plataforma. Então vocês têm o projeto de vocês no SolidWorks, trazem para a plataforma, fazem diversos cenários e testes, e tomam a decisão correta quanto ao projeto de vocês. Então, falando das barreiras, assim como o Felipe e o Gabriel trouxeram aqui para vocês, trago também custo, né? Dessa forma, eu reduzo o custo do meu projeto porque eu posso propor geometrias mais simples, né? Avalio, testo, vejo quantidade de ventiladores que eu vou utilizar, no caso 1, por exemplo. Dessa forma eu reduzo o custo do meu projeto, mas sem testar eu não consigo saber como eu posso interagir para reduzir esses custos. Então a simulação eu reduzo o custo já lá no conceito de desenvolvimento de projeto. Quanto à estrutura, eu mostrei para vocês que não interessa se o problema é simples ou complicado. Eu posso rodar esse problema na nuvem, né? no servidor da Dassault. Então, para problemas muito grandes, não tem problema. Eu rodo no servidor da Dassault, não preciso investir em máquina. Então, a minha estrutura também não é um problema para nós. Quanto a conhecimento, definições de contorno, definições de temperatura para cada um dos componentes, a intenção é justamente mostrar para vocês o assistente lá na direita, que eu mostrei, né? Que ele faz um check em cada um dos botões para mostrar para vocês que vocês estão indo para o destino correto, estão fazendo as coisas certas. Então o assistente garante que eu não preciso ter um conhecimento tão profundo e qualquer usuário pode mexer no software. Visão estratégica. Então,
assim como tenho a decisão para reduzir custo, né, eu posso ter uma decisão estratégica quanto à inovação, competitividade, inovação. Eu posso tornar esse produto mais competitivo no mercado, inovador, tendo justamente a decisão estratégica da simulação. E agora passando a palavra para o Gabriel Caetano, por favor. Para concluir os estudos de caso que nós gostaríamos de apresentar, nós vamos para um outro cenário muito comum na indústria de equipamentos e máquinas, que basicamente é ter um equipamento, né, uma máquina que tem como função de trabalho, né, dentre outras possibilidades, uma troca térmica, né, ou seja, é uma troca térmica. Nesse cenário, a gente tem um equipamento chamado, por exemplo, um escaldador, que é um equipamento robusto, com mais de 7 metros de comprimento e que, obviamente, por esse tamanho, eles têm um comportamento para experimentação bem complexo, né? Ou seja, fazer um protótipo de um equipamento robusto de 7 metros normalmente é bastante custoso, né? E nós temos aqui como interesse avaliar algumas trocas térmicas, avaliar uma vazão de funcionamento, que basicamente ele vai fazer inicialmente dentro desse equipamento existe um fluido líquido, né? Talvez água, a uma temperatura inicial, eu vou ter um sistema de aquecimento dessa água para que ela possa ser direcionada pelas aletas dentro do nosso componente a uma direção específica, onde ela vai fazer o funcionamento de escaldar, por exemplo, nesse caso, alimentos, né? Então, qual é a dificuldade principal que nós estamos resolvendo nesse cenário? Notem que, apesar de ser um problema complexo aqui, grande, nós precisamos, nesse caso, avaliar trocas térmicas. Eu tenho o aquecimento do nosso fluido de água, ele é feito através da injeção de vapor de água a uma temperatura elevada. Essa mistura vai fazer com que a minha água aqueça, né, e aí ela possa atingir a temperatura de trabalho. Então, esse tipo de experimentação se torna muito complexo pelo sentido de ter todo esse sistema tendo que ser projetado para ser simulado. Poder antecipar essas respostas aqui em uma ferramenta de simulação vão, né, obviamente, reduzir esse número de protótipos, vão reduzir esse custo que a gente tem principalmente nesses cenários. Então nós podemos ver aqui tanto um pós-processamento de fração de volume de vapor e água, né, assim como também como está acontecendo ao longo do tempo o aquecimento da nossa água. Então, todas essas respostas, elas podem ser dinamicamente avaliadas, ou seja, eu consigo ter a informação de quanto tempo vai ser necessário para que a minha água esteja na temperatura de trabalho que eu preciso, quanto vapor eu consumi nesse tempo, e aí eu conseguir avaliar o desempenho desse meu equipamento, ou seja, ele também não pode ser um equipamento que vá consumir uma energia que seja inviável para o produto, né? Então, poder fazer variações no meu produto a fim de identificar qual que é a melhor condição dele para justamente trazer essas nossas respostas. Assim como existe um sistema de rotação de rotores na parte inferior dele, que vão fazer a pressurização desse fluido para ser ejetado através dos ejetores, dos canais. Então eu consigo ao mesmo tempo fazer essa análise acoplada da parte térmica e também trazer informações sobre a pressão, sobre as vazões, sobre o torque necessário para o meu eixo, e aí conseguir ter diversas respostas em um cenário específico único, por exemplo, onde nós então conseguimos ver todas essas informações dinamicamente ao longo do tempo. Então essas respostas, e pensando principalmente em equipamentos que são robustos e que têm diferentes necessidades, fazem com que essa simulação se torne muito útil aqui, né? Ou seja, pensando naquelas barreiras lá, esse é um cenário bastante diferenciado, né, pelo tamanho do equipamento e pelo custo que vai envolver. Ou seja, novamente, protótipo a gente vai estar sempre reduzindo, a gente vai estar sempre trabalhando em cima do protótipo. Então a gente conseguir reduzir esse número de prototipagem, experimentar ele virtualmente, vai ser uma resposta muito importante e que, se nós fizermos a comparação, talvez em um produto apenas, a gente já vai chegar naquela conclusão de que talvez o meu produto, a simulação ela já não é cara num produto único, né? Sem contar os diferentes equipamentos que a gente tem dentro da nossa indústria que a gente também consegue resolver.
Ok, é uma simulação complexa, a gente viu que tem uma multifásica, tem uma mistura de um gás e de um fluido, então eu vou demorar muito para resolver, eu não tenho um computador adequado hoje na minha empresa. Não, a gente pode, ao mesmo tempo, fazer a resolução, né, a computação dessa simulação em cloud, da mesma forma como que o Lamartine demonstrou naquele exemplo térmico estrutural anterior. Né? Nós também podemos utilizar a capacidade de cloud para resolver problemas desse nível, e aí sim ter respostas em tempos aceitáveis para que nós possamos efetivamente desenvolver o nosso produto. E olha só, esse tipo de equipamento requer funcionamento, né? Ele tem requisitos para seu funcionamento. A vazão tem que ser de uma vazão específica, eu preciso de uma temperatura de trabalho específica, ou seja, novamente, eu estou conseguindo enxergar essas informações aqui agora e já dar essa resposta para o meu cliente antes mesmo dele efetivamente enxergar o produto fabricado. Então, estamos resolvendo também esse problema que poderia ser um problema, né, se nós tivéssemos que experimentar e não dar certo, testar novamente, etc. Vou passar a palavra para o Felipe, que vai convidar agora o nosso participante José Pereiras para o nosso evento. José Pereiras, tudo pronto aí? Gostaria de te convidar, então, a apresentar para nós aí o teu tema da simulação sem limites. Perfeito, vou a clicar hide. Aí estamos bem? Tudo certo aí? Isso aí. Perfeito. Então, muito legal, cara, o que você tem aí, maravilhosa essa apresentação de todas as capacidades, né? Me vai permitir, hoje eu vou procurar, né, colaborar com vocês, trazendo casos reais, né, que ao longo dos anos trabalhei com vocês e com com outras pessoas, né, e acho que pode aumentar um pouco a mais o conhecimento que estava falando aí Caetano e Lamartine. Então, vamos lá. Esse é um caso que foi um caso que já tem mais de 5 anos, né, que a gente fez. Acho que foi com você, Felipe, alguns anos atrás, e foi um caso de optimização. Felipe, foi com você, né, que fizemos? Exatamente. A gente fez para um cliente aqui, um prospect no Brasil, né? Onde eles tinham uns problemas na elaboração desse projeto aí e aconteciam diversas físicas, né? Diversos fenômenos aí. Um deles é o efeito Coanda e eles gostariam de resolver com a simulação. Perfeito, era isso, né? E a ideia principal aí era a optimização desse rádio, né? Que você tem aí na direita. Eh, Eles fabricam, né, ventiladores industriais e esse rádio não era conhecido, mas a ideia era optimizar o fluxo, né? Então aí era melhorar a, a performance do produto. Esse era o objetivo principal. Para isso, a gente usou, nesse caso, fluidodinâmica, né, com certeza. E esse é um pouco o modelo, né? Esse modelo em SolidWorks. Então, também isso é muito importante. Se você hoje é usuário de SolidWorks, saiba que tem a integração total, né, com a plataforma e com ferramentas como, nesse caso, SolidWorks Flow Simulation. Então, como falei, a ideia principal aqui era simular para obter o rádio óptimo dessa superfície, que em espanhol é voluta. Não? Como se fala isso em português, Felipe? Não sei como, essa casca, né, externa. A voluta, né? Ou a carcaça do ventilador. Voluta também, voluta também. Beleza. Então, aí como vemos, a gente fez uma simulação e vemos que aí no rádio, aí temos a velocidade máxima, né? Com isso, a gente evalua a vazão, principalmente na voluta, e maximizamos essa vazão. A maximização dessa vazão foi novamente variando, é muito simples, na verdade,
tendo uma ferramenta desse tipo, fica muito simples, porque é somente variar o rádio, que pode ser uma variação manual ou também automática, né, no software, e a avaliação dessa evasão, maximizar. Então, a maximização dessa evasão foi o que estou mostrando aqui, na direita, aqui, nesse caso. Se você vê, e a diferença é muito pequena, porque que diferença temos entre 100 milímetros, 105 até 120? Mas a maximização da vazão, olha aqui. Se a gente vê aqui, estamos tendo um 15% a mais da vazão. Imagina isso para a performance de produto, é muito, uma otimização de 15%. Praticamente fazer isso num teste real, fica muito caro e muito devagar. Toma muito tempo. Esse outro caso, esse é um caso na Colômbia, foi para, na Colômbia, Medellín, eles têm muitos shopping centers, centros comerciais, e o que tem de bom é que lá tem um clima que, para o que chamam prédios inteligentes, pode maximizar muita coisa. Então, aqui foi um fluxo de fluidos, e também parâmetros de conforto. Quando falo de parâmetros de conforto, são parâmetros humanos, né? Então, Felipe, você me fala quando falta 4 ou 5 minutos. Então, o que fizemos, esse é um caso diferente do caso anterior, porque o caso anterior é um produto. Nesse caso, o produto é o prédio, mas é um fluxo externo, né? E o que você vê aqui na esquerda, o que temos aqui, a rosa de ventos, que indica a velocidade de ventos e a direção. Então, fizemos esse fluxo, as escalas são totalmente diferentes ao caso anterior. Aqui, no caso anterior era milímetros, aqui temos escala de metros, mas do ponto de vista de modelo virtual é o mesmo, né? E o que temos aqui parecido ao que estava mostrando Caetano, né, dessa interação e Lamartine, de fluxo de calor. E olha a escala, que interessante. Aqui, isso que temos aqui é uma escala humana, né? E tudo o que estamos vendo é o efeito da convecção natural, e com certeza esse prédio não tem nenhum ar-condicionado, não tem nenhum sistema forçado que está consumindo eletricidade. Por isso eles chamam de prédio inteligente, porque eles maximizam todo o fluxo praticamente mexendo com troca de calor de temperaturas, né, internas e externas, minimizando com certeza o consumo energético. Esse foi um caso também, esse foi parecido, né, de ventilação, mas isso já é um produto. Esse é um caso de México, que ele faz esse tipo de produto, o que falou Felipe, com efeito, principalmente esse cara de aqui, um efeito coanda. Coanda é quando o fluxo vai colado, né, com a parede. Então, essas curvas que temos aqui, os pontos pretos, são os pontos do laboratório, do teste. E as linhas contínuas são as linhas que a gente teve no software. Então, ficou praticamente igual. A conclusão disso é que se tiveram resultados muito precisos, e que foi optimizado os parâmetros também de conforto. E também é que eles tinham muitas iterações no produto. O tempo de lançamento ao mercado era muito longo. Isso acortou principalmente o tempo ao mercado. E finalmente, esse último caso, né? Esse é um caso de bombas. E essa, para quem está trabalhando com bombas, o que temos aqui no eixo vertical, a altura manométrica, se fala em espanhol, acho que em português deve ser similar. A altura, a pressão, né? A pressão em metros que tem a bomba, o que pode puxar a bomba. E aqui é a vazão, em metros cúbicos por hora. Então, essas são as curvas para diferentes
velocidade de rotação. Com certeza, essas curvas são obtidas em um laboratório. Imagina, todos os pontos, os testes que tem que ser feito. O objetivo principal aqui era simplificar, não ter tantos estudos de laboratório e fazer tudo isso virtualmente. Para isso, a gente utilizou o que é o modelo paramétrico no software. Esse modelo paramétrico permite praticamente construir todos os testes de uma forma automática. Então, aí o que vemos à esquerda é a diferentes pressões de simulação que estou tendo sobre a bomba. Então, esse estudo paramétrico, ele vai rodar muitos casos. Nesse caso, eu rodei 5 casos para uma curva. Se a gente tinha 2 curvas, era como ter 10 testes de laboratório. Imagina o custo que tem isso. Do ponto de vista computacional, isso roda aproximadamente, cada ensaio pega uns 5 minutos a 10 minutos. E o que temos na verdade, um laboratório virtual. O que estamos vendo aí são as velocidades que está dentro da bomba. Nesse caso, com certeza, o fluido é água. E o que podemos ter é a parte de a simulação propriamente, o que estamos trabalhando aí são as partículas, é o fluido, a água, trabalhando como realmente na diferença de pressão das bombas. E aí, finalmente, eu posso pedir para o modelo qualquer parâmetro fluidodinâmico, ou seja, vazão, nesse caso estou evaluando a vazão, nesse caso são quase 27 metros cúbicos hora, né? Então, finalmente, o que temos à esquerda são curvas de laboratório e o que temos na direita são as curvas do modelo virtual. Se você vê, praticamente são muito, muito parecidas. A diferença é que no modelo virtual é isso. É um modelo computacional, não é necessário construir a bomba, não podemos ter todos os resultados antes do lançamento do produto. Então, eu gostaria de concluir, né, nesse caso, ter hoje uma ferramenta CFD totalmente integrada com SolidWorks CAD, ou com qualquer CAD, na verdade, porque se você usa outro CAD, a ferramenta é transparente. A diferença com SolidWorks é que você vai poder usar parametricamente isso, né? Vai reduzir os tempos de engenharia. Segundo, as simulações de vários tipos de fluxo. Nesse caso, trabalhamos com ar, com água, mas estou trabalhando agora com um caso que é um caso de pintura, né? Pode trabalhar praticamente com qualquer tipo de fluxo, vai obter resultados precisos, né? Como o caso que falamos com a voluta. E, finalmente, e acho que a parte mais importante, e que aqui meus colegas falaram muito bem, a curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem, eu gostaria, meus amigos, falar assim, não somente o software tem um assistente que permite, sino o que usuários têm é a gente, né? Também, e isso é importante, a gente trabalha com vocês para que o software fique não somente funcionando, sino que seu caso já fique funcionando e seja muito rápido trabalhar. Eu falo assim, numa semana já o usuário tem que ser operativo, né? Então, meus amigos, isso foi tudo. Espero que ajude essa apresentação e vou com você novamente, Felipe. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Acho que ficou bem claro, bem didático também a forma como tu apresentou ali. Por exemplo, o caso da bomba, né? A questão da otimização, que é uma das coisas que a gente mais vê na indústria, né? O pessoal precisa de um estudo de otimização para que ele consiga entender quais são as medidas do projeto exatas, né? Que ele precisa colocar,
quais são os resultados que esse projeto, com as alterações que ele propôs na geometria, vão resultar, né? Qual é a nova vazão? Qual é a nova pressão? Né? Qual é o torque da nossa bomba agora com essa alteração? E essa vantagem, né, como você comentou ali, da integração do SolidWorks, de dar esse poder para a engenharia, de alterar a geometria ao mesmo tempo que ele simula, embora a gente sabe, né, que a plataforma ali que você mostrou, 3D Experience, ela é integrada também com qualquer plataforma CAD, né? Eu acho que para os usuários SolidWorks, essa vantagem aí faz toda a diferença, né? Poder fazer um estudo de cenário, variando diversas dimensões do produto e entender quais são as melhores dimensões, né? Para que ele tenha um produto otimizado, eu achei sensacional, né? Muito interessante. Sem falar no cloud, Muito ali, né, obrigado. que vai conseguir, além de gerenciar as informações da simulação na plataforma, né, vai conseguir entregar um resultado num tempo menor também, né, para o analista, para o designer, né, para a pessoa que está realizando aquele estudo de simulação. Muito legal. Obrigado, Então, muito obrigado, Felipe. muito obrigado. Foi Então, meu prazer amigo, apresentar. seguimos aqui com a apresentação. Ao final, vocês terão também a participação do José Pereiras, tá? Que está conosco online, o Ander também. Então, seguindo aqui, pessoal, nesse contexto, né, de otimização das geometrias, integração com SolidWorks, a gente gostaria de trazer um case aqui para mostrar para vocês, né, um produto real feito no SolidWorks. Esse produto feito no SolidWorks, ele tem as suas dimensões, características, né, do CAD, e eu vou acessar agora a minha ferramenta de simulação. Então, acessando essa ferramenta de dentro do SolidWorks, a gente vai conseguir agora inserir as condições de contorno. Né? Quais são as condições de contorno desse estudo? As condições de contorno podem ser térmicas, podem ser também estruturais, né, como vocês bem conhecem, e a gente vai então realizar aqui esse estudo nessa geometria para que a gente consiga integrar agora, né, essa questão da simulação, seja ela uma simulação de fluidos ou de estrutural, com o nosso conceito de CAD trabalhando conectado na plataforma de simulação. Então aqui na nossa plataforma, como vocês viram antes, eu acho que o Lamartine trouxe bem essa história, né, do assistente. Nós temos um assistente virtual. Esse assistente virtual vai permitir que eu, sem muitas horas de voo, vamos dizer assim, né, em simulação ou na ferramenta, eu consiga utilizar ela da forma assertiva. Né? Então eu consiga determinar quais são todos os parâmetros necessários, né, para que essa simulação tenha resultados físicos iguais, né, aos resultados de protótipo, os resultados de laboratório, tá? Sigo então esse passo a passo, essa receitinha de bolo, tá? Todas as ferramentas de simulação aqui, pessoal, elas estão integradas no mesmo ambiente, então tanto faz se eu estou trabalhando numa simulação térmica transiente ou térmica estacionária, né, ou uma simulação estrutural, sempre vai ser a mesma ideia de trabalho com o mesmo assistente. Defino se eu vou rodar, né, vou trabalhar agora para ter o resultado de forma local na minha máquina ou em cloud, né, eu tenho a possibilidade então de submeter agora o processamento desse meu estudo em cloud, né, sem usar a minha máquina, deixando a minha máquina liberada total para que a gente possa seguir com os nossos trabalhos, né, do dia a dia, tá? E aí eu tenho os resultados. Bom, tenho os resultados ali de engenharia agora dessa simulação, o que eu quero fazer aqui, trazer para vocês, né? Esse estudo de parâmetros das dimensões, né? Para que eu possa ter a melhor geometria possível. Então, de forma manual aqui, a gente tem o assistente, onde eu posso ir inserindo aquelas dimensões, vamos dizer assim, de forma estratégica, né? Venho para o CAD, dou um nome para a dimensão. Essas dimensões aqui são todas as que eu vou trabalhar, então eu deixo ela aqui como meu parâmetro, e aí eu tenho o meu objetivo, que vai ser a redução de massa, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Então eu vou aproveitar a minha simulação, seja ela estrutural ou fluidos, tá? Aproveitando então desse estudo de simulação, eu vou trazer agora aqui na plataforma a ferramenta de otimização, né? Via parâmetros aqui, dimensões no caso. Coloco os intervalos mínimo e máximo, que eu vou deixar essa dimensão, né? Essa cota lá no SolidWorks variar.
defino bem quais são os meus objetivos aqui do projeto, né? Redução de massa, daqui a pouco uma otimização em termos de frequência também, né? Ou uma vazão, como o José mostrou ali nos casos, né, da bomba, né? Da vazão, da pressão, enfim, do torque. Definidas essas variáveis, agora o que eu vou fazer? Eu submeto ele a processar essas informações, né? E aí o software vai nos entregar aqui qual é o melhor design, qual é a melhor estratégia de geometria para que a gente tenha a melhor peça, a peça otimizada. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso comparar. Olha o meu projeto inicial, será que ele está muito diferente do meu projeto final ou dos meus projetos que tiveram bons resultados também, né? Bons resultados intermediários? Posso ir comparando essa geometria, né? Trabalhando aqui no cloud, no próprio navegador, né? E aí eu vou analisando aqui o que variou da dimensão, quais são as novas dimensões, vejo se isso é aceitável em termos de manufatura e está pronto, né? A gente consegue então levar agora esses resultados para o nosso processo de manufatura, tá bom? Então, para trazer um pouquinho mais aqui de discussão, né, para as vantagens da validação digital, o que a gente apresentou aqui para vocês agora, o Ander estará disponível conosco, o José Pereiras também, tá? Para que a gente termine então aqui agora, né, mostre para vocês quais foram as vantagens da validação digital e a gente possa conversar então com vocês, entender qual é a dificuldade que vocês têm aí no dia a dia, tá? Vocês podem abrir o microfone de vocês, tá? Podem mandar mensagens também no chat, tá? Já estaremos aqui com as perguntas também logo em seguida, tá? E para fechar então a nossa apresentação, o que a gente notou, né? Como todo mundo apresentou aqui e falou, né? Na redução dos custos de fabricação de protótipos. Então esse tópico aqui eu vou explicar da seguinte forma, né? A gente pode fazer tudo o que a gente faz de forma física em um laboratório, em um experimento com um protótipo funcional, né, com a minha máquina, de forma numérica. Só que eu vou fazer, a diferença é quando que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer depois que eu estou lá no protótipo funcional da máquina. Eu vou fazer bem na etapa inicial, bem na etapa ainda inicial do projeto. Ou seja, eu posso mudar ainda as geometrias, as dimensões, os materiais e está tudo certo. Eu não vou ter custo nenhum com retrabalho. Eu não vou perder nenhum protótipo funcional que eu fiz, né? Tudo eu vou tender a otimizar, desde a quantidade de protótipos até mesmo o número de componentes ali, por exemplo, das aletas, as espessuras das aletas, comprimento delas e assim por diante. Agora o Caetano vai comentar sobre a redução no tempo do projeto. Como nós vimos, basicamente trabalhando então não dessa forma seriada e sim dessa forma paralela que o Felipe comentou, nós estamos fazendo isso durante o desenvolvimento do produto. Obviamente, nós não vamos ter aquele tempo utilizado para a manufatura do nosso protótipo, para fazer aqueles diversos experimentos práticos do nosso produto. Ou seja, eu estou reduzindo esse tempo de projeto, que ele pode ser utilizado para atender mais demandas de atividade dentro da nossa empresa. Às vezes a gente está com gargalos de muitos produtos para serem fabricados, porém a gente está gastando muito tempo para produzir protótipo, experimentar ele. Nós podemos utilizar essas equipes para que elas possam efetivamente trabalhar nesses novos produtos e assim nós, né, termos resultados mais satisfatórios na nossa empresa. O Lamartine pode comentar um pouco para nós sobre erros de projeto. Então, pessoal, assim como todos nós falamos, né, com a simulação a gente consegue testar cenários antes de poder fabricá-los, né? Então, dessa forma eu consigo minimizar erros de projeto, consigo prever erros que podem acontecer e corrigir eles antes de fabricar, ou se não, justamente antes de rodar, testar os cenários e já mandar fabricar o melhor cenário dentro daqueles que eu escolhi, né? Então, dessa forma eu minimizo erros e antecipo também possíveis problemas, né?
Assim como a gente pode minimizar o erro e já falamos para vocês, facilidade da implantação das melhorias, assim como a gente tem um assistente, assim como o nosso amigo José falou, né? Estamos aqui para ajudar vocês a justamente usar essas ferramentas para que vocês desenvolvam seus produtos da melhor forma possível. Então, não só o assistente, mas contem conosco, né? Ou seja, né, nós estamos quebrando essas barreiras que talvez estejam nos impedindo hoje de dar esse passo adiante, de conseguir resolver os problemas de engenharia durante o seu desenvolvimento de produto, minimizar esses erros e aí, obviamente, pensar na otimização, na inovação dos nossos produtos, que vai garantir, então, que a gente possa ter melhores resultados, né? Conseguir avançar em relação a ser mais competitivo no mercado e obviamente, né, se destacar como referência dentro do nosso segmento. Então, pessoal, agora eu gostaria então de fazer o convite para vocês que nos mandem as perguntas, as dúvidas de vocês, quaisquer questionamentos que vocês tenham, estamos aqui presentes, disponíveis para ter essa conversa com vocês, tá? Vocês podem levantar a mão no chat, podem escrever no chat de forma direta, podem também abrir o microfone de vocês, tá? Fiquem bem à vontade aí para participar conosco, tá? Vou agradecer aqui então alguns comentários, né, primeiramente, parabenizando aí a apresentação dos presentes. Tem um questionamento aqui quanto à integração do Flow Simulation com a plataforma. Eu acredito que tem a ver com aquilo que o José Pereiras comentou, né? O Flow Simulation, ele continua existindo dentro do SolidWorks, né? E o SolidWorks CAD 3D, ele está conectado na plataforma 3D Experience. Então, dessa forma, a gente consegue levar os arquivos, né, José, para a plataforma 3D Experience e na plataforma trabalhar com quaisquer aplicativos de simulação, sejam eles estruturais ou de fluidos, né? A vantagem da plataforma em relação ao Flow Simulation. Acho que a gente tem diversas vantagens, né? E como vocês puderam ver aqui hoje, a plataforma ela vai permitir que vocês realizem o processamento de vocês de forma a não consumir o recurso, a licença CAD de vocês, né? E a máquina de vocês. Então, o seu computador, a sua estação de trabalho, ela fica totalmente disponível, né? Para que você possa seguir trabalhando com novos projetos, né? Novos desenvolvimentos em CAD e realizando as suas tarefas aí diárias no seu trabalho, né? A questão da simulação estrutural. Temos vários aplicativos de simulação, tá, pessoal, estruturais. Os aplicativos de simulação estruturais, eles vão desde uma ideia mais inicial para que o usuário inicie realizando estudos mais básicos, né, estudos de parte estrutural linear, estática, tá? Nesse aplicativo já tem também a capacidade de realizar estudos de flambagem, tá? Estudos térmicos também estacionários, né? E alguns estudos também como de vibração, né? A parte de frequência natural, né? Extrair a informação da frequência natural aí dos seus componentes, peças ou montagens, né? E assim ele vai evoluindo, tá? Então eu tenho desde esse mais inicial até os aplicativos mais avançados que vão permitir realizar as simulações com deformação permanente, né? Deformações plásticas na estrutura, né? Simulação muitas vezes também de um processo, né? E da operação como um todo, como a gente mostrou ali hoje, né? No exemplo da operação da bomba que a gente realizou uma análise fluido-estrutura para entender como é que o comportamento mecânico da peça, né? A sua deformação, iria impactar no escoamento de fluidos, tá? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário aí sobre os nossos aplicativos estruturais, né? Das vantagens, dos benefícios, a sua facilidade de uso. Acho que ficou claro. Nossa. Bom, deixa o nosso amigo você falar. Não, Lamartine, por favor. Não, pode contribuir conosco. Eu acho importante que qualquer for a demanda, nesse caso, por exemplo, simulação estrutural, ontem a gente mostrou
muitas soluções. Então, acho que o ponto inicial, por favor, fale com a gente, assim podemos fazer uma sugestão de que ferramenta você seria melhor para você utilizar. Ontem falamos muito de se estamos iniciando no mundo da simulação, se temos que fazer um estudo de resistência, de básico a meio. SolidWorks Simulation com certeza vai atingir tudo isso. Se já se necessita simulações mais avançadas de engenharia ou de consultoria, então aí já temos que ir a soluções da plataforma. Mas não é que uma seja melhor que a outra. O que é uma ferramenta é óptima para um determinado tipo de usuário. Obrigado, Lamartine. O senhor comentou ontem, né? Essas ferramentas não são o futuro, né? São um presente. Então, é muito importante para qualquer empresa hoje ter essas ferramentas já inseridas no seu fluxo de desenvolvimento de projeto, né? Só queria fazer esse comentário que tu falou ontem, então roubando essa palavrinha para hoje. Perfeito. Obrigado. Então tá bom, pessoal. Acredito que em termos de dúvidas ali e perguntas era isso, tá? Caso vocês tenham mais dúvidas, né, sintam-se à vontade aí para nos escrever depois, posteriormente, contatar também a sua equipe comercial, a nossa equipe técnica e suporte técnico, tá? Estamos à disposição aqui, prontos para atendê-los. Gostaríamos muito de agradecer, né, a participação de todos online até o momento aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também que contribuíram para esse evento acontecer. E nos falamos mais para frente aí. Espero que possivelmente de forma presencial, espero revê-los todos em 2022, 2023. Agradeço a todos aí pela participação. Abraços e até o próximo evento. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.